Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de maio e estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou Luana Gomes e você é a facilitadora da reunião de hoje. Como sempre, nossa reunião será dividida em 3 blocos, né? E no intervalo entre os blocos, vocês poderão encaminhar perguntas e que nós teremos um tempo para fazer a avaliação e responder, né, as perguntas que forem encaminhadas. O nosso primeiro bloco terá a apresentação da previsão meteorológica, a previsão hidrológica e falar também sobre a operação hidráulica. Para a primeira apresentação, eu chamo o Rafael, né? Como eu falei, a previsão meteorológica. Por favor, Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Pronto, vamos iniciar então com a previsão meteorológica. Bom, durante a semana operativa, tivemos a atuação de um sistema de baixa pressão, seguido pela passagem de uma frente fria. Esse sistema de baixa pressão que atuou sobre a região sul do país. Esses dois sistemas eles organizaram a precipitação nas bacias da região sul, em pontos isolados aí das bacias da região sul, e também na bacia do Rio Paranapanema e sobre o lago da usina de Itaipu. E, além disso, permanecemos também com as pancadas de chuva nos trechos baixos aí das bacias localizadas na região norte do país. Então, Baixo Madeira, Baixo Xingu e Baixo Tocantins. Tá? Esses totais de precipitação aí na região sul do país ficaram abaixo da média semanal, abaixo da média semanal e valores inferiores em relação à semana anterior. Tá? Aqui na figura da direita, é apresentada a média da velocidade de vento aí ao longo da semana operativa, em que podemos observar aí que tanto o interior da Bahia como do Piauí permaneceram mais favoráveis à geração eólica, e um cenário de estabilidade em relação à semana anterior. Então, sem mudanças. Então, permaneceu aí o interior do Piauí e da Bahia sendo as regiões aí mais favoráveis para a geração eólica ao longo da semana. Bom, a sinalização dos modelos para a próxima semana operativa novamente temos aí a atuação de um novo sistema de baixa pressão sobre a região sul do país, seguido de uma nova passagem de frente fria. Essa frente ela deve avançar até o litoral da região nordeste, organizando aí a precipitação nas bacias aí do sudeste do país e na faixa litorânea. Então, a expectativa é de que tenhamos aí precipitação próxima à média semanal nas bacias da região sul do país. Então, todas as bacias aí da região sul, Jacuí, Uruguai, Iguaçu, no trecho incremental usina de Itaipu também, Paranapanema, e nas bacias do sudeste, Tietê, Grande, Paraíba do Sul, Doce, o Alto São Francisco, de forma mais isolada aí no Paranaíba e no Alto São Francisco, aí na próxima semana. E também teremos aí a permanência aí das pancadas de chuva aí nos trechos baixos das bacias aí da região norte do país, e também no trecho peruano e boliviano da bacia do Rio Madeira, tá? Mas de forma bem isolada aí, essa precipitação aí na região norte do país. Bom, a partir da sinalização dos modelos, a expectativa é de que tenhamos aí um declínio nas temperaturas por conta aí da entrada da massa de ar frio aí, com a passagem da frente fria. Essa massa de ar frio será mais intensa aí do ano, por enquanto. Essa próxima entrada de ar frio será mais intensa. E aí, com isso, a expectativa é de teremos aí um declínio nas temperaturas na região centro-oeste, toda a região centro-oeste, na região sul, em São Paulo e em Minas, e também no Acre, em relação à temperatura mínima. Então, teremos um declínio significativo, né, nesses estados. Nas demais capitais aí permaneceremos em estabilidade em relação à semana atual, isso em termos de temperatura mínima. E em relação à temperatura máxima, basicamente os mesmos estados, incluindo também o Amazonas e Rondônia aí nesse cenário de declínio para a próxima semana. Tá, então teremos aí o fenômeno da friagem na região norte do país, e também possibilidade de geada e neve aí na região sul do país, nas serras, gaúcho catarinense. Tá? Nos demais estados, aí, permanência de estabilidade em termos aí de temperatura máxima para a próxima semana.
Bom, por fim, em relação à geração eólica e solar, teremos aí uma expectativa de um declínio aí na geração, tanto a geração eólica como a fotovoltaica, nos parques localizados no interior da Bahia e do Piauí, por conta aí da passagem dessa frente fria até o litoral da região Nordeste. Tá? Essa frente ela avançará mais em relação à frente fria que avançou aí durante a semana operativa. Então, ela vai atingir latitudes mais baixas, deve alcançar latitudes mais baixas, e com isso organizando a precipitação e a nebulosidade sobre o interior dos estados da Bahia e do Piauí. Então, desfavorecendo aí tanto a eólica como a solar. E com isso concluo a apresentação e devolvo a palavra aí para a Luana e me coloco à disposição em eventuais dúvidas que possam surgir. Tá? Obrigado. Obrigada, Rafael. A próxima apresentação, né, falará sobre a previsão hidrológica e será feita pela Ângela. Por favor, Ângela. Nós não estamos te escutando, Ângela, não sei se você... Estão me escutando agora? Sim, agora sim. Obrigada, sim. Ângela. Nada. Já estão vendo minha tela? Sim, tudo perfeito, Ângela, tá. obrigada. Obrigada. Bom, então eu vou dar sequência aqui à apresentação do dia de hoje, do dia 13 de maio, com a previsão hidrológica. Bom, inicialmente, a gente mostra a previsão de precipitação, começando pela região sudeste e centro-oeste, das principais bacias. A gente pode observar que para a bacia do Paraná e Ipanema, no dia 15, é que nós temos uma chuva considerável, um pouco acima de 10 milímetros, até de 15, né, para essas duas bacias. Para a bacia do Rio Grande, essa chuva já será no dia 16, mas é com volume mais baixo, um pouco acima de 5 milímetros, a previsão para o conjunto. E no Paranaíba, para o horizonte, nós não temos nenhuma chuva considerável. Então, a previsão hidrológica com acompanhamento, né, das ENAs para a região sudeste e centro-oeste, a gente observa uma recessão que já vem sendo observada desde março, e com isso a gente tem uma previsão mensal para o fechamento, né, desse mês de maio em 66% da MLT. Isso representa o quarto menor valor do nosso histórico, que está com 92 anos. Agora, algumas bacias da região sudeste e centro-oeste, começando pela bacia do Rio Grande, em que a gente também observa uma recessão já há algum tempo. A gente vê que houve uma elevação, tanto no mês de março quanto no início de abril, devido às chuvas que ocorreram nessa região nessa data, e depois não houve nenhuma chuva considerável. Então, a bacia começou em recessão, que vem se mantendo agora com essa revisão. Isso representa 60% da MLT como previsão mensal e o nono menor valor do nosso histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, também o mesmo comportamento, recessão, a previsão mensal de 56% da MLT e o quarto menor valor do histórico. E só teve uma elevação aqui em meados de abril e em março, devido às chuvas que ocorreram nesse período. Para o Panema, já houve uma oscilação da ENA durante o período aqui que o gráfico mostra, devido às chuvas ocorridas, e devido à previsão, na próxima semana a gente tem uma elevação da ENA, mas mesmo assim, de uma forma geral, a gente já começa uma recessão, e a previsão mensal para fechar em 52% da MLT, 17º menor valor do histórico. No Paraná, um comportamento muito parecido com a do Rio Paranapanema, também uma chuva com uma intensidade um pouco maior para a próxima semana, tem uma pequena elevação da ENA, mas também começa uma recessão. Previsão mensal de 66% da MLT, representando o oitavo menor valor do histórico. Já para as bacias do sul, a gente tem aqui a bacia do Iguaçu e do Uruguai. A gente tem uma previsão considerável no dia 15 de maio para as duas bacias. Depois, o restante do período sem chuvas de grande porte. Aí a ENA aqui do sul,
uma elevação aqui no início, final de abril, início de maio, devido à chuva ocorrida. A gente, com tudo isso, a gente tem uma previsão mensal bem alta, 187% da MLT, e isso representando o 12º maior valor do histórico. Então, aqui as bacias do Iguaçu, e como representativa do sul, a gente tem mesmo com a chuva considerada na próxima semana, que é aquela do dia 15, a gente tem uma pequena elevação na ENA, mas ela já começa a entrar em recessão. E a previsão mensal de fechar a bacia do Iguaçu em 138% da MLT, 20º maior valor do histórico. Já para a bacia do Uruguai, a previsão mensal é bem alta, acima de 250% da MLT, e devido à chuva que ocorreu nesse período aqui, uma grande chuva, e isso faz com que a gente tenha para a bacia do Uruguai o 7º maior valor do nosso histórico. Já para as bacias do Norte e Nordeste, nem a bacia do São Francisco, nem a do Tocantins, a gente tem uma chuva considerada no período dos próximos dias. Então, começando pela ENA do Nordeste, ela está em recessão já há bastante tempo. A previsão mensal é dela fechar em 51% da MLT, o 9º menor valor do histórico. Aqui a gente tem os postos, que foram atualizados no dia de hoje, pela manhã. A gente vê que tem uma leve recessão já para todos os postos. São Romão e São Francisco, uma pequena elevação nos 2, 3 últimos dias. A ENA do Rio São Francisco, com 50% da MLT, a previsão mensal, e o 9º menor valor do histórico. Já a ENA do Subsistema Norte, também em recessão, a previsão mensal é em 86% da MLT, isso representa o 30º valor menor do histórico. E aqui é do Tocantins, o 20º menor valor do histórico, a previsão mensal em 71% da MLT, em recessão. Agora a gente tem aqui a previsão para a próxima semana das principais bacias do SIM. A gente observa que a gente só tem valor acima de 120% da MLT, que é o verde, no sul, para o Uruguai e para o Iguaçu, e para algumas bacias do norte, como Balbina, Santo Antônio do Jari. A grande maioria das bacias do SIM, todas abaixo, entre 80% e 120%, que são essas em azul claro, ou a maioria tem abaixo de 80% da MLT. Aqui a gente tem uma comparação das ENAs que foram previstas no PMO, e agora uma comparação da revisão 1, PMO, e revisão 2, né, que foi feita ontem. Então, a gente tem aqui que para a região Sudeste e para Nordeste houve uma pouca variabilidade. A maior variabilidade mesmo foi para a região Sul, em que a gente tinha, na revisão 1, uma previsão bem alta para fechar um mês, e agora começou a cair, mesmo assim, bem acima do valor previsto no PMO, que já era alto. Aqui a previsão semanal e mensal dada pelo modelo de Evaspi, tanto para o PMO, revisão 1 e revisão 2, e a gente observa que, com exceção do Subsistema Sul, para a revisão semanal, foi que a gente teve uma grande variação entre as semanas, e mesmo assim a mensal não teve essa variação em nenhum dos subsistemas. Finalmente, a evolução do armazenamento, tanto por subsistema como para algumas bacias, a gente observa aqui que a região norte já atingiu um patamar, já estando em 99,5% de AR, um valor considerável. O sul vem crescendo no EAR nas últimas semanas. E algumas bacias aqui, Serra da Mesa, Furnas,
Perdão, alguns aproveitamentos aqui, Serra da Mesa, Furnas, Três Marias do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, perdão, a gente vê aqui a evolução do EAR para todas elas. Também um valor já considerável. Bom, era isso que eu tinha que apresentar. Devolvo a você a palavra, Luana. Obrigada. Obrigada, Ângela. Nossa terceira apresentação desse primeiro bloco será sobre a operação hidráulica. Quem falará será o Leonardo. Por favor, Leonardo. Boa tarde a todos. Já consegue me ouvir, Luana? Sim, tudo ok. Eu vou falar um pouquinho da operação hidráulica, como a Luana falou. Me chamo Leonardo Tristão. Hoje a gente está em vigência as seguintes salas da ANA de acompanhamento e crise, né? Temos a sala do Tocantins, da Bacia do Rio Tocantins, a sala da Bacia do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento do Rio Paranapanema, a da região sul, e temos grupos de acompanhamento e operação do Paraíba do Sul. Essa semana a gente não teve nenhuma sala da Agência Nacional de Água de acompanhamento, então não tem muitas atualizações a respeito dela. Eu tenho a agenda das próximas reuniões, a sala de acompanhamento do Paranapanema, a última aconteceu no final de abril, a próxima é agora no dia 26 de maio, já do Rio São Francisco, da Bacia do Rio São Francisco, foi no dia 3 de maio, a próxima agora é dia 7 de junho, da região sul, a gente teve no dia 13 de abril, e a próxima na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, e a da Bacia do Rio Tocantins, a última foi no dia 20 de abril, e a próxima agora no dia 25 de maio. Falar um pouquinho das afluências da região norte. Como era de se esperar, as afluências estão diminuindo, né? Estão caindo das principais aproveitamentos da região norte. No canto superior esquerdo, a gente tem a afluência do Rio Madeira. Na coloração azul, a gente tem de baixo para cima, o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil das vazões, né? E na linha preta, a gente tem a condição atual do ano hidrológico, do afluência do Rio Madeira, né? Então, atualmente ele se encontra em torno de 18 mil, com tendência de queda. À direita a gente tem as afluências da usina de Tucuruí, o mesmo esquema, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, em preto a afluência a Tucuruí. Atualmente ele está com as vazões em torno de 12 mil, também com tendência de queda, já bem próximo do terceiro quartil. Aqui vale ressaltar que o Rio Madeira aqui, ele já vem abaixo, vem com afluências abaixo do terceiro quartil já há algum tempo. Para Belo Monte, temos também o primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, e vem mostrando também uma tendência de queda já abaixo da mediana, com tendência de ficar abaixo do terceiro quartil, né? A encostar ou se aproximar do terceiro quartil. Hoje, atualmente, as vazões afluentes da Belo Monte estão em torno de 9 mil metros cúbicos. Já para a Bacia do Sul, a gente viu que as últimas chuvas deram uma aumentada no volume útil dos reservatórios. Então, aqui em cima, do lado esquerdo, temos a energia armazenada no subsistema sul. Então, ele deu uma aumentada significativa nessas últimas semanas, chegando ao patamar de 88% da energia armazenada. Vale lembrar que a região sul corresponde a 7% de toda a energia armazenada no SIM, sendo a bacia do Rio Uruguai correspondendo a 47% e a bacia do Rio Uruguai 28%. Dentro da bacia do Rio Iguaçu, temos os principais reservatórios, que é Foz do Areia, com 30%, e Salto Santiago, com 17%. Já para a bacia do Uruguai, a gente tem Barra Grande, com 15%, Passo Fundo, com 9% e Machadinho, 4%. Aqui embaixo, à esquerda, a gente tem a evolução do armazenamento dos reservatórios, os principais reservatórios da bacia do Rio Iguaçu, Salto Areia e Foz do Areia e Salto Santiago, perdão. Essa semana, eles também atingiram próximo de 100%, operando com seu volume quase a 100%. Já do outro lado direito, aqui no gráfico embaixo, a gente tem os principais reservatórios da bacia do Rio Uruguai, Barra Grande e Machadinho, também operando próximo de 100%, e Passo Fundo com 56% do volume útil.
Defluências de Jupiá e Porto Primavera. Então, a gente vem operando Jupiá e Porto Primavera. Porto Primavera, 3.900, próximo de 3.900, e Jupiá, perto de 3.300. No final de abril, o ONS entrou em contato em tratativa com a CTG e com a SESP, para tentar diminuir essas defluências das usinas, tanto de Porto Primavera quanto de Jupiá. Só que a gente vem encontrando questões jurídicas regulatórias que estão impactando nessa redução, né? O ONS reforçou esse pedido no dia 10 de maio agora, reforçou esse pedido ao agente, ratificando a importância dessa redução em função das condições operativas do SIM. Então, com o objetivo de tentar implementar a redução para chegar no patamar de 4.000 e ir para o patamar de 3.600. Tá? Contudo, a SESP enviou uma correspondência para o IBAMA e aguarda um retorno para a implementação dessa redução. Operação hidráulica de Ilha Solteira e Três Irmãos, com o final do encerramento do protocolo de compromisso número 1 de 2021 entre a ANA, o ONS e os agentes da bacia envolvidos, foram cancelados hoje o FSAR 2531 de Ilha Solteira e o FSAR 2537 de Três Irmãos. E permanecem válidas as restrições permanentes, de Ilha Solteira o 1370 e de Três Irmãos o 210. Luana, era o que eu tinha para apresentar hoje, eu fico à disposição e devolvo a palavra. Obrigada, Leonardo. Antes de começar o nosso segundo bloco, né, inicialmente nós teremos a resposta às perguntas encaminhadas e depois partir para o segundo bloco. Mas antes disso, vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Até já.
Boa tarde a todos mais uma vez, né? Estamos começando o nosso segundo bloco, mas antes de começar as apresentações, vamos responder uma pergunta, né, que chegou, foi o Jackson, da Máxima, e ele pergunta: caros, caso o IBAMA não se posicione contra a mudança da vazão mínima de Porto Primavera para 3.600, a vazão do DEC será revista para este valor? Em que momento? E eu chamo o Leonardo, desculpa, para me ajudar nessa resposta. Por favor, Leonardo. Então, a gente ainda, o ONS ainda está aguardando essa avaliação, essa é uma questão de avaliação para a gente ver qual é o melhor momento que vai ser revisto, né? Então, ainda está aguardando essa avaliação, ainda não tem um posicionamento fechado sobre o tema. E nenhuma data definida, né, Léo? Perfeito. Perfeito, obrigada. Tem outras perguntas aqui, mas a gente vai deixar para um momento, né, mais próximo das apresentações, né, relacionadas às perguntas que foram feitas. Daqui a pouco a gente responde as que faltam, então. O segundo bloco, então, a primeira apresentação vai ser sobre previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal, e vai ser feita pelo Danilo. Por favor, Danilo. Obrigado, Luana. Compartilhar minha tela. Certinho? Consegue ver? Tudo certinho, Danilo, obrigada. Bem, boa tarde a todos. Começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga diária semanal. Começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós tivemos nesse subsistema uma queda expressiva da carga com a entrada da frente fria. Nós fizemos a previsão de uma queda em relação à semana, só que a queda foi ainda mais forte do que previmos. No decorrer da semana, acertamos as previsões e o subsistema veio bem encaixado. Como desvio médio da semana, o PDP teve 1,62%, o prévio carga de 100 teve 1,84%. 82% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP, e 79% dos desvios vieram abaixo de 3% no prévio carga de 100. O Sul, a mesma situação, nós tivemos aí uma queda além do previsto com a entrada da frente fria. Como resultado da semana, nós tivemos 3,56% de desvio médio na semana no PDP, 4,48% de desvio médio para o prévio carga de 100, 59% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 43% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga de 100. O Nordeste, no final da semana, a carga caiu por conta das chuvas, a previsão foi corrigida durante o final de semana e o resultado da semana veio bem ajustado, 2,07% de desvio médio. No prévio carga de 100, nós tivemos 2,34% de desvio médio. O PDP veio com 77% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga de 100 veio com 67% dos desvios abaixo de 3%. O Norte, a semana vem bem estável, até que teve uma alteração de consumidor livre, aumentando bastante a carga, né? No mais, para termos de Norte, que é uma carga bem menor, com um bom resultado na semana, 2,7% de desvio médio no PDP, 3,68% de desvio médio no prévio carga de 100, 62% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 47% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga de 100. Para o SIM, como o Sudeste veio bem ajustado, sem maiores sustos, o SIM, como a maior parte do SIM é o Sudeste, então não teve grandes sustos também no SIM. Uma boa semana, como resultado, 1,24% de desvio médio, 1,76% de desvio médio no prévio carga de 100, 91% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 83% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga de 100. Esses os resultados da semana, são esses os resultados da semana. Muito obrigado, Eduardo. Ok, obrigada,
Danilo. A segunda apresentação desse segundo bloco será sobre a previsão de carga para o PMO, né, na revisão semanal. E aí, Marcela, que fará a apresentação. Por favor, Marcela. Obrigada, Luana. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Acho que todos veem já, né? Sim, Marcela, obrigada. Então, tá bom. Então, dando continuidade aos comentários que nós temos a respeito dessa semana, né, semana operativa corrente, em relação ao comportamento da carga, nós seguimos agora com os comentários do horizonte semanal, não só do acompanhamento da carga da semana em curso, mas também das previsões que foram consolidadas nesse último estudo de revisão semanal. Nós começamos, então, com os destaques, né, as ocorrências da semana em curso para cada um dos subsistemas, a semana de 7 a 13, que ela finda no dia de hoje. Em relação ao subsistema Sudeste Centro-Oeste, como o Danilo mencionou, o destaque fica para a ocorrência de temperaturas inferiores àquelas que foram consideradas, né, e utilizadas como premissas para a consolidação da carga da semana vigente. Nós tínhamos, sim, expectativa de que as temperaturas reduziriam em relação à semana anterior, mas elas acabaram reduzindo numa proporção maior do que se era esperado, e a carga do subsistema respondeu a esse movimento de forma negativa. Para os subsistemas Sul e Nordeste, os destaques ficam em relação aos maiores totais de precipitação observados em suas capitais, também totais de precipitação superiores àqueles considerados, né, nas previsões de carga, e no caso do Nordeste, esse efeito de precipitação ele ficou até mais perceptível em Salvador, cujas temperaturas também ficaram inferiores àquele patamar que nós observamos normalmente para essa capital, que é perto dos 30 graus, e nós tivemos grande parte dos dias com as temperaturas próximas aos 26 graus. Para o subsistema norte, o destaque dessa semana ele fica relacionado à retomada de carga de alguns consumidores livres da rede básica dessa região, retomadas essas que também não foram programadas quando da consolidação de carga, das previsões de carga para essa semana. Em relação às premissas, né, consideradas para o horizonte à frente de previsão, né, o horizonte que trata da terceira, quinta semana operativa do mês de maio, em termos econômicos, eles são mantidos em relação àqueles fatores que a gente vem citando desde a revisão zero do PMO de maio. A gente continua falando da alta da confiança que vem sendo observada, né, em todos os setores, com exceção do comércio, que ainda não mostrou sinais aparentes, né, de resposta a essa alta, e a gente sabe que essa alta da confiança ela está influenciada por 3 fatores principais, né? Primeiro, a gente não enfrenta mais aqueles problemas nos meses anteriores relacionados aos insumos, né, para a indústria. Outra coisa é que, à medida que o tempo vai passando, a gente já tem um maior controle da crise sanitária, e os últimos também efeitos, né, as medidas do governo em relação à redução de IPI, liberação dos recursos do FGTS, também no adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, esses fatores todos unidos, eles começam a apresentar já sinais no comportamento da carga, e a gente vai ver isso mais adiante. Em relação às premissas meteorológicas, né, as sinalizações que nós temos para o período mais recente, né, que é a próxima semana, para o Sudeste, a expectativa que nós temos é de que as temperaturas elas continuem em condições estáveis, né, em relação ao comportamento observado nessa semana. A gente observa as temperaturas em patamares a menos nessas capitais, né, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Mas tem um único destaque para a próxima semana, que no caso particular de São Paulo, a gente já começa a observar uma redução das temperaturas mínimas também. Para o Sul, a expectativa é de que na próxima semana as temperaturas elas já se observem em patamares mais a menos do que a semana em curso, né? Então, a expectativa é de que as temperaturas sejam inferiores às registradas nessa semana. E, além disso, a gente destaca aí a ocorrência de precipitação, principalmente nos primeiros dias da semana, né? Sábado e domingo, que são os dias 14 e 15.
E essas temperaturas mais amenas esperadas para a região sul e também provocando aí maior impacto nas temperaturas mínimas de São Paulo, são influenciadas pela passagem de uma frente fria que vai ocasionar a entrada de uma massa de ar frio. Para as capitais do Nordeste e Norte, o comportamento segue dentro daquele observado nas últimas semanas. A gente continua aí com registro de temperaturas elevadas, somente com destaque lá para a ocorrência de chuva, né? Mas aquela chuva que, principalmente no Norte, é aquela chuva de final de tarde, início de noite, e nas capitais do Nordeste são aquelas chuvas mais isoladas. Então, para a próxima semana, no caso do Nordeste, a gente não tem expectativa de que se repita o quadro observado em termos de precipitação nessa semana. Bem, aqui a gente segue para o acompanhamento da carga dos subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos aí graficamente representadas as 5 semanas operativas do mês de maio, as 2 primeiras delas, né, semanas já verificadas, as semanas 1 e 2, em especial a semana 2, nós temos uma expectativa de fechamento com base nos dados verificados até quarta-feira e mais a estimativa para os dias de quinta e sexta. E essa composição nos dá uma sinalização de fechamento da semana num valor sinalizando uma variação negativa de 4,2% em relação àquilo que foi projetado para essa semana na revisão passada. Basicamente, a gente já citou os fatores que impactaram, né, mais fortemente no comportamento da carga dessa semana. A gente vê o quanto que ela decresceu em relação à primeira semana operativa do mês, e isso a gente associa em grande parte aos efeitos das temperaturas ocorridas nas capitais dessa região, né, que foram inferiores àquelas que nós consideramos quando da elaboração das previsões de carga da semana em curso. Para a próxima semana, como eu citei, a expectativa de condições de estabilidade em termos de temperatura, só com um destaque aí para a redução das temperaturas mínimas em São Paulo. Em função dessa expectativa e do comportamento da carga observado na semana em curso, nós fizemos um ajuste de menos 2,6% em relação ao que havia sido projetado no estudo passado para a terceira semana operativa do mês. Para a semana 4, nós fizemos uma pequena correção em relação ao que havia sido sinalizado no estudo anterior, e a semana 5, ela permanece com a mesma previsão do estudo passado. Então, contextualizando essas informações, não só do período verificado, mas também da revisão de valores para as semanas do horizonte de previsão, hoje nós temos uma expectativa de fechamento do mês de maio com um valor inferior à nossa projeção inicial em 1,9%. Para o subsistema sul, a semana em curso também fechando com um valor bastante inferior àquele que nós esperávamos para esse período, um valor também inferior ao observado na primeira semana operativa do mês, e nada de diferente tem a se ressaltar para essa semana, senão os efeitos relacionados às temperaturas também mais amenas durante o período em questão, né? Não só as temperaturas, mas no caso do sul nós também tivemos ocorrência de precipitação. E esse efeito das temperaturas, ele ficou mais aparente, como o Danilo até mostrou no acompanhamento diário, ficou mais aparente nos primeiros dias da semana, né? Ou seja, ali concentrados entre sábado, domingo e também na segunda-feira. A partir daí, a carga ela ficou mais ajustada ao comportamento observado na semana anterior, né, nos mesmos dias, né? As condições meteorológicas esperadas para a próxima semana de ocorrência de temperaturas mais amenas do que as temperaturas observadas na semana em curso, e em função disso nós fizemos também ajustes não só na terceira semana, mas nas semanas 4 e 5 também, trazendo para um valor mais baixo do que aqueles considerados na revisão passada para essas 3 semanas. O que essa revisão, juntamente com os valores verificados nas 2 primeiras semanas operativas do mês, sinalizam hoje para a gente uma expectativa de fechamento da carga do subsistema sul de 11.146 megawatts médios, indicando também uma variação negativa em relação à nossa projeção inicial em menos 4,9%. Para o subsistema Nordeste,
A semana em curso, ela também fecha com valor inferior à nossa projeção. Aqui, como falado anteriormente, nós sofremos, a região, né, ela sofreu a semana em curso em função aos efeitos relacionados à precipitação, e no caso do Nordeste, a gente sabe o quão esse subsistema é sensível aos efeitos de precipitação, e nesse caso, nessa semana em particular, não foi só a precipitação que ocorreu nas capitais, mas também as temperaturas mais inferiores, né, em patamares diferenciados daqueles que nós esperamos para esse período. O que não é expectativa de manutenção desse comportamento para a próxima semana, mas ainda assim, para a próxima semana e para a quarta semana também, nós fizemos um pequeno ajuste em relação às nossas projeções iniciais, em menos 0,4% para cada uma das semanas, em relação ao que havia sido projetado para esse período na revisão 1 do PMO de maio. Então, essas informações unidas, né, em termos de período verificado e mais período previsto, elas sinalizam para a gente hoje o fechamento do mês de maio com um valor um pouquinho inferior à nossa projeção inicial, em apenas 1%. Aqui, o subsistema norte, a semana em curso, diferente dos outros subsistemas que nós vimos anteriormente, esse aqui ele está fechando com um valor acima daquele que havia sido projetado, um valor também acima do observado na primeira semana operativa do mês, mas aqui, nesse caso, o comportamento da carga do norte, ele foi influenciado pela retomada de carga de alguns consumidores livres, que foi uma retomada até não programada, né, não sinalizada por esses consumidores, quando nós recebemos as previsões de carga de cada um deles para compor aí a previsão de carga do subsistema. Então, essa retomada que, segundo os nossos cálculos, né, quando nós estimamos o fechamento da semana, ela gira em torno de 100 e poucos megawatts médios, o que dentro da carga do subsistema norte também é um valor representativo. Para a próxima semana em particular, em função do efeito dessa retomada, nós também fizemos um pequeno ajuste em relação àquela projeção que nós tínhamos no estudo anterior. A terceira semana ficou com uma variação de 3,1%, e as semanas 4 e 5 com 1,7% e 0,9%, respectivamente. Então, o comportamento da carga observada nas 2 primeiras semanas do mês, né, superior àquilo que nós estimávamos, né, em cada uma das previsões, bem como essa revisão para as semanas do horizonte de previsão, hoje compõe uma nova expectativa de fechamento do mês, uma carga de 6.015 megawatts médios, que indica uma variação de 2,3% frente àqueles 5.880 que nós previmos para o mês de maio, ainda lá no horizonte do PMO. Para finalizar, nós temos aqui o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso também fechando com um valor inferior à nossa projeção, muito justificado pelo que nós vimos, né, o comportamento da carga dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Sul e o Nordeste, né, que apresentaram esse comportamento de carga abaixo da prevista, em função também dos ajustes que nós fizemos em cada um dos subsistemas. Esses ajustes ficam contextualizados aqui no SIM para as semanas à frente, também com pequenas reduções em relação às nossas projeções anteriores, a terceira semana com uma redução de 2%, seguida aí das semanas 4 e 5 com menos 1,1% e menos 0,5%. Essas informações hoje sinalizam para a gente o fechamento da carga do SIM com um valor de quase 67.500, indicando uma redução de quase 2% em relação à nossa previsão inicial de 68.815. Essas eram as informações em relação ao último estudo consolidado da primeira revisão semanal, referente às previsões de carga. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Luana. Obrigada. Obrigada, Marcela. As próximas apresentações serão sobre os resultados do PMO e sobre as intervenções energéticas relevantes, e serão feitas pela Daniele. Por favor, Daniele. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na reunião. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam visualizando aí.
Bom, vou apresentar então os resultados do DECOMP para essa revisão 2 do PMO de maio, referente à semana que vai do dia 14 ao dia 20 de maio. Não temos destaques relevantes em relação à alteração de configuração, então partimos direto para os principais resultados. O primeiro deles é o custo marginal de operação. Nessa semana, nós tivemos a elevação do custo marginal de operação nas 4 regiões, os 4 subsistemas que compõem o SIM, e também nessa semana a novidade é que agora os subsistemas Norte e Nordeste estão acoplados aos CMOs dos subsistemas Sul e Sudeste. Então, as 4 regiões estão com valor de CMO médio semanal de cerca de R$ 41,00 por megawatt-hora, sendo que na carga pesada varia, está R$ 41,84, na carga média R$ 40,95 e carga leve R$ 40,18. Essa equalização dos CMOs foi possível porque os limites de transmissão entre as regiões não foram atingidos, conforme pode ser visto nesse diagrama esquemático que a gente costuma apresentar aqui em toda reunião semanal. Nós só tivemos os limites do bipolo norte-sudeste, na carga pesada e média, sendo atingido, e também a FNS nos patamares de carga pesada e média, e ainda assim no limite conjuntural, não no estrutural. Então, como temos limite para passar essa energia das regiões norte-nordeste para sul-sudeste, houve essa equalização nessa semana. Então, apresentamos aqui uma avaliação que a gente sempre faz, né, do impacto, né, de cada um dos fatores que compõem o deck de dados, para a gente ter uma ideia do que foi o principal, quais foram os principais fatores que ocasionaram a variação do CMO. E, no caso, já era esperada essa elevação do CMO para cerca de R$ 35,00 por megawatt-hora no estudo de previsão perfeita, que é aquele estudo que a gente faz com a atualização dos níveis de partida conforme previstos na semana passada, né? Então, a gente partiu do CMO de cerca de R$ 20,00, passaria para R$ 35,00 por megawatt-hora pela atualização dos níveis de partida e atualização da semana, né? O estudo começando a partir da semana 3. Os demais fatores que afetaram impactaram os CMOs no sentido da elevação foram as vazões, sendo o principal deles, né? E os níveis de partida. Já a carga, a redução da carga fez com que essa elevação dos CMOs não fosse tão forte, né? Reduzindo em cerca de R$ 5,00 por megawatt-hora. Já em relação à região norte e nordeste, esse gráfico é diferente, porque a gente parte do zero, né? Os CMOs na semana passada eram nulos, mas os fatores que fizeram com que os CMOs se elevassem a cerca de R$ 41,00 por megawatt-hora são os mesmos, né? Já na previsão perfeita era estimado essa equalização dos CMOs, essa elevação para cerca de R$ 32,00, e também as vazões, os níveis de partida foram os fatores que mais levaram a essa elevação dos CMOs. Então, tendo CMOs nessa faixa de R$ 40,00 por megawatt-hora, permanecemos para essa semana com o despacho térmico indicado pelo modelo DECOMP, de cerca de 3,5 gigawatt médios, apenas na inflexibilidade, tal como na semana passada, e conforme esse gráfico aqui apresenta, os valores de inflexibilidade discretizada e de geração térmica indicada pelo DECOMP para cada um dos subsistemas. Com destaque que esse despacho térmico é um despacho indicativo, né? A titulação, o despacho por ordem de mérito é indicado no DCEM, na etapa de programação diária. Ainda em relação à geração térmica, apresento aqui a tabela com as 3 usinas que são movidas a GNL, que tem um despacho antecipado em 2 meses, então a gente está falando agora do despacho da semana que se inicia no dia 16 de julho. Para esta semana, é consultado o benefício de despacho dessas usinas, esse benefício está apresentado aqui na tabela, como o benefício de despacho GNL, que é de cerca de R$ 54,00 para as usinas que estão no Sudeste, e de cerca de entre R$ 53 e R$ 54,00 para a usina que fica no Nordeste. Então, Santa Cruz, Luiz O.R. Mello e Porto Sergipe, que têm CVUs superiores a esses benefícios de despacho nos seus respectivos subsistemas, elas não estão indicadas para despacho antecipado para essa semana, que vai de 16 a 22 de julho. Em relação agora à energia armazenada, apresento aqui a evolução da energia armazenada por subsistema. Começando aqui no primeiro gráfico, em verde, o armazenamento da região Sudeste/Centro-Oeste. No início dessa semana, a gente começa com 66,8% da energia armazenada, muito próximo ao que a gente já estava prevendo nas revisões anteriores. No final do mês, devemos atingir 67,2% da energia armazenada. Já no final de junho, a gente tem uma análise com
vários cenários, são cerca de 265 cenários, mais precisamente 267 cenários hidrológicos. O valor esperado desses cenários deve levar a um reservatório de 66,1% na região sudeste. Já na região sul, a gente parte de 88,7% da energia armazenada e depressiona até 82,1% agora no final de maio, chegando a cerca de 86% no final de junho, com uma dispersão maior, né, podendo atingir 72,6% a 96% no melhor cenário. No Nordeste, mantemos aí a estabilidade, partimos de 95,5% da energia armazenada, e chegaremos a março, né, segundo a estimativa calculada pelo DECOMP, a 94,3% da energia armazenada. Já no final de junho, armazenamento variando entre 87% e 93% da energia armazenada. No Norte, partindo de 99,3%, os reservatórios permanecem cheios ao final de maio, 100%, e a estimativa é que em junho a gente possa atingir entre 91% e 100% da energia armazenada nessa região. Em relação à importação de energia, essas foram as ofertas que nós recebemos para a importação de energia pelo Uruguai, tanto da comercializadora Enel quanto da BTG Pactual. A oferta foi discretizada em 6 blocos, tal como nas semanas anteriores. Cada uma das duas ofertou 250 megawatts médios, com CVUs variando entre R$500 e R$2.400 por megawatt-hora. Para a Argentina, a gente não recebeu oferta de importação de energia. Lembrando que essa oferta não entra na formação de preço, não entra nos decks, né, dos modelos. Com isso eu termino a parte de resultados do DECOMP, do PMO, e entro agora na parte de intervenções energéticas relevantes. Sendo que a gente destaca aqui nessa apresentação, usualmente, só as intervenções que acontecem em unidades geradoras de grande porte ou que alterem limites sistêmicos, né? Então, para essa semana, que vai de 14 a 20 de maio, os destaques na região sudeste são a unidade geradora 3 de Nova Vanhandava, com uma manutenção preventiva, programada de 14 a 18 de maio. Já a usina de Henry Borde fará um teste de recomposição no dia 15 de maio. Para a usina de São Salvador, temos uma intervenção programada no dia 15, com parada da usina para manutenção corretiva da linha de transmissão de 230 kV. E existe também programado um teste de recomposição para a usina de Canabrava no dia 15 de maio. Ainda na região sudeste, nós temos a unidade geradora 3 de Miranda, com uma parada programada para o período de 16 a 22 de maio, e a unidade geradora 2 da usina de Itaipu, setor de 50 Hz, com manutenção preventiva programada para o período de 16 a 27 de maio. Na região sul, os destaques são nessas 3 usinas, de Salto Osório, Itaúba e Campos Novos, com manutenções, né, no caso de Salto Osório, manutenção no dia 14 de maio, em Itaúba, a parada da unidade geradora 4 no dia 15 de maio, e Campos Novos da UG3 no período de 16 a 24 de maio. Na região norte, temos uma manutenção na unidade geradora 8 de Tucuruí, no período de 17 a 19 de maio, e a usina de Estreito, com a inspeção quadrienal programada de 16 de maio a 3 de junho, na unidade geradora 3. Já na região nordeste, temos como destaques apenas Sobradinho, unidades geradoras 3 e 4, manutenção das chaves seccionadoras, programada para o dia 16, e a usina de Xingó, com uma intervenção na unidade geradora 1, programada para o dia 17 de maio. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, Luana. Eu devolvo a palavra para você e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Perfeito, Daniela, obrigada. Antes de começar o terceiro bloco, né, nós temos um intervalo agora de 5 minutos e em breve voltaremos com algumas respostas e com as outras apresentações desse terceiro bloco. Obrigada e até já.
Boa tarde a todos mais uma vez. Antes de começarmos as apresentações do terceiro bloco, vamos responder mais algumas questões que foram encaminhadas, né, no nosso chat. A primeira, né, da Valesca Lima, da AES, ela fala: prezados, boa tarde. O dado de carga verificado no SAGIC para a semana 1, que é de 30 de abril a 6 de maio, é de 68,6 gigawatts. E esse valor está próximo do dado observado pelo IPDO. Gostaria de saber qual é a diferença entre a carga demonstrada por vocês durante a apresentação e o dado do SAGIC. Por favor, Marcela, me ajuda na resposta. Oi, Luana. Boa tarde novamente. Os dados que são apresentados pelo IPDO diariamente, eles são informações ainda preliminares, né? Os dados que estão no SAGIC, que são disponibilizados lá, eles não contam ainda com aquela parcela de usinas não simuladas, né? Que são aquelas usinas 2B e 3, tipo 3, né? Tipo 2B e tipo 3. Os dados que nós apresentamos aqui para vocês, eles já contam com os dados nessa totalidade em função dos dados que nós recebemos de geração da CCE. Então, essa diferença basicamente está associada a essa questão mais voltada para a geração, tá bom? Perfeito, Marcela, obrigada. Vamos para mais uma pergunta da Raquel Grossi, né, da Delta Energia. Prezados, é de intenção do ONS de limitar a defluência máxima de Serra da Mesa no período de praia de Tocantins? Por favor, Leonardo, me ajuda com a resposta. Boa tarde, Luana. Sim, ontem um agente fez uma declaração, a declaração da FSARH 2880, que limita a defluência de Serra da Mesa em 300 metros cúbicos. Perfeito, Leonardo, obrigada. A próxima pergunta, também para você, Leonardo, por favor, fique comigo. É o Pablo, da Mérito Energia. A respeito de Porto Primavera, o ONS espera definir alguma alteração para a vazão de efluente máxima, né, de Porto Primavera, ou estamos falando apenas de restrição de vazão mínima, caso seja aprovado? Por favor, Leonardo. Não pretende de vazão máxima, a restrição é só de vazão mínima, Luana. Ok, perfeito. Mais uma, por favor, para você, Leonardo, da Tamires, da Enorcore. Prezados, boa tarde. Foram cadastrados dois FSARHs, definindo a vazão defluente mínima de 750 e de máxima de 850 para peixe angical durante o período de praia de Tocantins, valores idênticos aos declarados para o ano passado, quando a vazão defluente Serra da Mesa para esse mesmo período foi definida como 600 metros cúbicos por segundo. No entanto, este ano foi definida uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo. Levando em conta que a vazão incremental entre as duas usinas citadas não é suficiente para atingir os valores de defluência propostos, seria necessário depressionar peixe para atender o FSARH. Entendo que se trata de uma declaração de responsabilidade do agente e que a operação é de garantir as vazões defluentes constantes a jusante de peixe para garantir a formação de praias, mas seria necessário um valor tão elevado, dado que nos anos anteriores, quando o Serra da Mesa praticava 300 fixo, como definido para 2022, a faixa de vazão defluente para peixe era entre 500 e 600 metros cúbicos por segundo. Por favor, Leonardo, me ajuda com a resposta. Então, Luana, essa declaração vai ser observada junto ao agente, tá? A gente vai confirmar essa declaração junto ao agente. Perfeito, Leonardo, obrigada. Mais uma pergunta agora, por favor, para a Daniele, do Humberto, né, da Prime Energy. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Não ficou claro para mim, na resposta do primeiro bloco, como uma eventual mudança da vazão de Porto Primavera se refletirá na modelagem das restrições dos modelos, né, Wave, Decomp e DC. Caso haja alteração do FSARH da restrição de Porto Primavera, tal mudança implicará, por exemplo, na alteração da HQ 85? Por favor, Daniela, me ajuda com a resposta. Boa tarde, Humberto. Obrigada pela pergunta. Conforme o Leonardo já respondeu mais cedo, até para o Jackson, na pergunta do Jackson, essa questão está em tratativas entre o IBAMA e o agente responsável. Assim que essas tratativas forem concluídas, a gente não pode precisar o momento, certamente eles vão registrar um FSARH, e quando esse FSARH for registrado, a gente vai tratar esse FSAR nos modelos, respeitando a especificidade de cada um, né? A periodicidade e a forma de uso de restrição, de limitação de cada modelo. Então, a partir do momento que a gente tiver um FSARH registrado, aceito, a gente considera assim nos modelos, tá bom?
Perfeito, Daniele, obrigada. Temos algumas outras perguntas, mas vamos deixar para o próximo bloco. E agora vamos começar com as apresentações desse terceiro bloco, né? A primeira apresentação tratará dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. E será feita pelo Felipe. Por favor, Felipe. Opa, obrigado, viu, Luana? Boa tarde a todos. Só vou projetar aqui minha tela, tá bom? Ok. Tudo bem aí, Luana? Consegue ver? Tudo ok, Felipe. Pode seguir, por favor. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. Mais uma reunião semanal do PMO. Vamos começar agora o início desse bloco 3 aí com a apresentação sobre os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando, a gente vai ter uma linha de 765 kV, tabelato do Júpiter de circuito 2, uma intervenção com início às 6 horas do dia 14 do 5, sábado, até às 17 horas do dia 15 do 5, domingo. Tá? E o motivo dessa intervenção é a substituição de DCP da linha na subestação de Júpiter. Tá? E para que o sistema suporte perda simples ou dupla de linha de transmissão do sistema 765, deverá haver uma restrição do recebimento total pela região sudeste, do RSE, em até 8.500 MW, BR Sul, recebimento pela região sul, de até 7.500 MW, e o FDTA, né, que é o fluxo CD dos dois circuitos de Biúna Bateias, medido em Biúna, né, de Itatiba Bateias, medido em Itatiba. Próxima intervenção, uma linha de 500 kV sobre a DIN São João do Piauí, circuito 0565, com início às 7 horas e 30 do dia 14 do 5, né, sábado, até às 6 horas do dia 16 do 5, segunda-feira. E o motivo dessa intervenção é a substituição de para-raios. Então, para que o sistema suporte perda simples ou dupla de linha de transmissão nas interligações norte-nordeste ou sudeste-nordeste, deverão ser adotada uma restrição de FNNE, que é o fluxo da região norte para a região nordeste, de menos 4.000 até 4.000 MW, e um FNES, né, que é o fluxo da região nordeste para a região sudeste, em até 5.000 MW. O próximo serviço é um serviço no banco sério da subestação de Peixe 2, que vai ter início às 6h30 até às 16h30 do dia 15 do 5, próximo domingo. O motivo dessa intervenção é uma substituição de unidades capacitivas por unidades de novo fabricante do banco sério da Peixe 2. E para que o sistema suporte contingências envolvendo o desligamento da barra A, na Serra da Mesa, deverão ser adotadas restrições de FNS, fluxo da região norte para a região sudeste até 3.500 MW, e o NES em até 4.400 MW. Tá? Adicionalmente, deverão ser reduzidos em 400 MW os limites de FNS, e em 200 MW o limite de FNES, e em 600 MW o limite de FNS, mais FNES para a perda de bipolo do Xingu. Também deverão ser reduzidos em 500 MW os limites de FNS definidos para a perda do bipolo do Madeiro, Ibiúna e Corte de José de Itaipu. Agora a gente tem uma linha de 500 kV, barreira 2 Bretirama, de 7 horas às 17 horas, do dia 14 do 5, próximo sábado, até o dia 18 do 5, próxima quarta-feira. O motivo dessa intervenção é a instalação de bandeja adicional nas caixas de emenda de fibras óticas do cabo PGW da linha. Durante essa atividade, deverão se adotar as restrições de FNES até 4.400 MW, FNS até 3.500 MW, e as unidades geradoras de Serra da Mesa, em maior ou igual a 2 UZs, operando como gerador ou compensador simples. Adicionalmente, deverão ser reduzidos em 100 MW o limite de FNS, em 200 MW o limite de FNES e em 300 MW o limite de FNS, mais FNES em relação aos definidos para a perda do depósito do Xingu Terminal Rio ou Xingu Estreito. Continuando as consequências sobre a intervenção na linha de transmissão barreira 2 Buritirama, deverão ser reduzidos também 300 MW dos limites de FNS mais FNES em relação aos definidos para a perda dos dois circuitos da linha de 500 kV Tucuri Xingu, e deverão ser reduzidos em 200 MW os limites de FNS em relação aos definidos para a perda de bipolo de Foz e Biúna, perda de bipolo do Madeira e para o corte de geração no Itaipu das lógicas 14 e 15. Barra B, de 500 kV da subestação de Anaúba 3, 7 horas da manhã do dia 16 do 5, segunda-feira, até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 do 5, terça-feira.
São atividades relacionadas à obra para intervenção no complexo solar de Anaúba. Para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha disjuntor no setor de 500 kV de Anaúba, deverá ser restringido o FNS em até 4.700 MW, FNS em até 3.800 MW, e o RC, com recebimento pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste, em até 8.800 MW. Próxima intervenção, barra B1 de subestação de Aporã 3 500 kV, das 7h20 do dia 19 do 5, quinta-feira, até as 16h40 do dia 25 do 5, quarta-feira. O motivo dessa intervenção é uma adequação da proteção diferencial de barra na subestação para a entrada da linha do circuito 05LC. Para que o sistema suporte dinamicamente contingência simples com falha disjuntor no setor de 500 kV de Aporã 3, deverá ser restrito o FNS até 4.700 MW, FNS até 3.800 MW e o RC até 8.800 MW. Uma linha de 600 kV, circuito 4, Foz do Iguaçu e Ibiúna, 7h10 às 17h do dia 17 do 5 a 19 do 5. E o motivo dessa intervenção é a manutenção corretiva para a substituição de isoladores, passadores e esferas de sinalização entre as torres 1486 até 1828. E para que o sistema suporte dinamicamente contingências associadas à perda de polo e dipolo, deverá ser adotada uma restrição de limitação de fluxo do LCC em até 2.500 MW. Por fim, a gente tem a intervenção polo 2, na linha 600 kV Foz e Ibiúna, circuito 4, das 7h10 às 17h do dia 20 do 5, sexta-feira. E o motivo dessa intervenção também manutenção corretiva para a substituição de isoladores, de passadores e esferas de sinalização. Também deverá ser adotada uma restrição do LCC até 2.500 MW. Bom, então a gente tem um término aí das intervenções mais relevantes aí com caráter eletroenergético. Luana, vou passar de volta para você, tá? Obrigado. Perfeito, Felipe, obrigada. A próxima apresentação desse terceiro bloco será sobre a política operativa. E quem falará para nós será o Tiago. Por favor, Tiago. Boa tarde a todos. Nós vamos agora falar sobre a política operativa da semana do dia 7 a 13 e abordando o acompanhamento do DECEM na programação diária. Todos estão conseguindo ver minha tela? Sim, tudo ok, Tiago. Obrigada. Vamos iniciar aqui pelo informe ONS-IPRD 8/2022. E aqui nós temos o primeiro tópico, o FSAR-H 2410. Ele indica na sua descrição que quando o reservatório da UHE Serra da Mesa estiver operando com defluências inferiores a 300 metros cúbicos por segundo, deve ser considerado o nível mínimo operativo de 332 metros e 50 centímetros para o reservatório da UHE Canabrava. O FSAR-H 353 indica uma restrição de nível mínimo na UHE Canabrava de 332 metros. O limite de nível mínimo para a UHE Canabrava vem sendo representado no deck do modelo DECEM na restrição de número 353 no arquivo operu.dat, considerando o valor mais restritivo de 332,50 metros. No DEC do dia 9 de 5 de 2022, para a restrição descrita acima, foi considerado equivocadamente o valor do limite mínimo de 332 metros. O FSAR-H 1297 indica uma restrição de taxa máxima de deplacionamento de 15 centímetros por dia para a UHE Machadinho, condicionado ao seu volume útil estar entre 0% e 45%. No DEC do dia 9 de 5 de 2022, dado o volume útil inicial de 100%, a restrição não estaria ativa, porém, ela foi considerada equivocadamente no DEC. Aqui nós temos uma comparação do despacho de geração térmica entre DECEM e DECOMP. E, de maneira geral, a geração térmica do DECEM foi inferior ao DECOMP. As principais diferenças são devidas a redeclarações de inflexibilidades, Vale do Açu, Termo Bahia, Atlântico e Lacerda B.
Aqui temos o resultado, a comparação entre DECEM e PDP, PDP no caso, o pós-DECEM, e na geração hidráulica para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as diferenças entre PDP e DECEM resultaram de ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Para a geração térmica, as diferenças entre PDP e DECEM foram em função de declaração de inflexibilidade pelo agente. No subsistema Sul, as diferenças de geração hidráulica resultaram de ajustes necessários para a compatibilização de diretrizes de política operativa. Para a geração térmica, as diferenças entre PDP e DECEM foram em função de declaração de inflexibilidade pelos agentes e exportação comercial. Para o subsistema Nordeste, as diferenças entre PDP e DECEM na geração hidráulica foram devido às diretrizes e políticas operativas de defluência da bacia do Rio São Francisco e compatibilização da política operativa. Para a geração térmica, as diferenças entre PDP e DECEM foram em função de redeclaração de inflexibilidade pelos agentes. Para o subsistema Norte, na geração hidráulica, as diferenças entre PDP e DECEM foram devido aos ajustes para atendimento dos limites de transmissão, ajuste de Unit Commitment hidráulico, rateio da energia vertida turbinável e compatibilização da política operativa. Na geração térmica, não ocorreram diferenças significativas entre PDP e DECEM. Aqui temos o intercâmbio internacional. Para o Uruguai, não houve nenhum intercâmbio de importação e exportação, e no caso da Argentina, houve exportação de energia na modalidade comercial, através das UTEs J. Lacerda B e C, pela conversora de Garabi 1. Houve também exportação de energia na modalidade EVT, que é energia vertida turbinável, uma energia de oportunidade, pelas conversoras de Garabi 1 e 2. Esta imagem ilustra o balanço médio semanal da programação. Aqui destacamos os seguintes pontos. A carga média do SIM foi de 66,8 gigawatt médio. Houve uma redução de aproximadamente 2,8 gigawatt médio em relação à semana anterior. A geração eólica foi de 7,2 gigawatt médio na região Nordeste, sem mudança significativa em relação à semana anterior. O subsistema Sul reduziu sua importação de energia para aproximadamente 1,6 gigawatt médio. Houve exportação de oportunidade para a Argentina, de aproximadamente 775 megawatts médios. Não houve exportação nem importação do Uruguai. A exportação dos bipolos do Madeira ficou em torno de 3,7 gigawatt médio, e os bipolos do Xingu ficaram maximizados em 8 gigawatts médios. A geração em Itaipu foi de aproximadamente 5,4 gigawatt médios, um aumento aproximadamente de 550 megawatt médios em relação à semana anterior. Agora vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Para o sistema Sudeste e Centro-Oeste, continua com a importação líquida em todos os patamares de carga. O recebimento continua com a participação relevante no subsistema, mas o principal responsável pela modulação para atendimento da carga foi a geração hidráulica. Para o subsistema Sul, houve importação líquida na maioria dos patamares, apresentando uma elevação de geração hidráulica nos períodos de carga média e pesada, para fechamento do balanço em função das altas afluências observadas. No subsistema Nordeste, foi verificado um perfil exportador de energia na maioria dos patamares de carga durante a semana, em função principalmente de geração eólica, que foi na ordem de 8 gigawatts médios. O Norte foi exportador de energia em todos os patamares. O destaque fica para a elevada geração hidráulica em função da sazonalidade desse recurso.
e esse foi a principal fonte geradora desse subsistema. Aqui temos um resultado do balanço de geração térmica, nessa tabela, e com a titulação justificativa do despacho de cada megawatt térmico gerado. Então, tivemos aproximadamente 4,4 gigawatts médios de geração térmica no SIM. O destaque foi para o despacho por inflexibilidade, que representa aproximadamente 96% desse montante. Temos ainda a exportação de energia de oportunidade, representando aproximadamente 4%, um pouco menos de 4%, e temos também um despacho por ordem de mérito e razão elétrica, que é pouco menos de 1% do despacho total. Temos aí 1 megawatt de ordem de mérito na região norte, devido ao F Manaus, o fluxo de Manaus. E tivemos aí 5 megawatts na região nordeste de razão elétrica, em função do SGI número 17826-22, que limitou um fluxo regional. Agora fazemos uma apresentação da comparação dos CMOs, da variação do CMO entre DECEM e DECOMP. Nos subsistemas Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores de CMO do DECEM foram inferiores aos valores de CMO do DECOMP. Destacam-se aqui os valores de CMO reduzido, subsistemas Sudeste e Centro-Oeste e Sul, entre os dias 7 e 8, devido à maior disponibilidade de recursos energéticos do SIM e carga reduzida. O deslocamento do CMO entre Sul e Sudeste, que ocorre em alguns períodos nos dias 7, 9 e 10, estão relacionados com a limitação do fluxo de importação do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. As demais diferenças observadas ocorrem em função do melhor detalhamento de carga e da rede do modelo DECEM. Nos subsistemas Norte e Nordeste, nós tivemos aí CMOs nulos no início da semana, em consequência de maior disponibilidade de recursos energéticos nesses subsistemas. A partir do dia 9, os CMOs do DECEM são superiores aos valores do DECOMP, devido à redução de disponibilidade de geração renovável no Nordeste e menores vazões afluentes no Norte. Além disso, observa-se também uma elevação pontual do CMO no dia 12, isso devido à limitação do fluxo Manaus. Aqui temos um mapa da distribuição do CMO por barra para o dia 13 de maio, às 19h30. Então, aqui eu ressalto que temos presente aqui apenas 30% das barras do SIM. Vou mostrar aqui as barras mais relevantes. E nós observamos aqui CMOs mais reduzidos na região norte aqui, e na região do Amapá, em função da limitação da LT 230kV Ferreira Gomes Macapá. Também podemos verificar que CMOs mais elevados no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, em função dos efeitos diferenciados da limitação do FNS mais FNS. Aqui temos uma breve explicação, temos um exemplo de como funciona um gráfico Gauss-Plot, né? Toda a reunião nós apresentamos esse gráfico. Caso alguém ainda não tenha visto, não tenha conhecimento, ele apresenta uma distribuição de valores, que nós vamos utilizar para apresentar a distribuição de CMO a cada meia hora. Então, basicamente, quanto mais estreito é essa barra, mais concentrados são os valores, quanto mais larga essa barra, mais espaços, mais espessos são os dados. Temos aqui a distribuição de CMO no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e eles não apresentaram uma dispersão relevante de resultados. Tivemos apenas alguns outliers, que são esses pontos fora da curva, esses pontos mais distantes,
Alguns outliers superiores e inferiores entre 16 e 19 horas, em função dos efeitos diferenciados da limitação do fluxo FNS. Tivemos também alguns outliers inferiores que ocorrem entre 14h30 e 23 horas, que são devidos à limitação do fluxo importação Sudeste e Centro-Oeste. E, por fim, temos os outliers inferiores que ocorrem entre 7h30 e 14 horas e entre 19h30 e 23 horas, que são devidos à limitação do fluxo FNS e FNES. No subsistema Sul, também não tivemos dispersão nos resultados. Tivemos apenas alguns outliers superiores que ocorreram entre 14h30 e 23 horas. Eles ocorreram devido ao ilhamento elétrico da conversora Garabi e aos efeitos diferenciados da limitação do fluxo de importação Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste, nós tivemos algumas dispersões do valor de CMO por barra. Os outliers superiores entre 7h30 e 23h30 ocorreram devido ao ilhamento elétrico do conjunto eólico Laranjeiras, conforme SGI 18651-22. Tivemos também alguns outliers superiores, inferiores e dispersão entre 18 e 19 horas. Esses efeitos ocorrem devido à restrição do fluxo FNS. Para o subsistema Norte, nós não tivemos dispersão significativa de resultados. O ICMO nulo ao longo do dia ocorre em função da instrução de operação ON-N5MM, que limita o carregamento da LT 230 kV Ferreira Gomes Macapá. Aqui nós mostramos os dados verificados por subsistema dos últimos 12 meses, a geração por fonte e a carga verificada nesses subsistemas. Começamos pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e foi verificado nesses últimos meses uma recuperação da geração hidráulica, que se manteve estável para a preservação do nível dos reservatórios, mantendo o perfil de importador de energia. Adicionalmente, verifica-se uma redução gradual da geração térmica nos últimos meses, quando comparado ao período de agosto e novembro de 2021. Subsistema Sul, a geração hidráulica ficou mais elevada de junho ao início de novembro, com redução pontual no início de setembro, conseguindo ser exportador de energia em algumas semanas, o que foi possível devido à recuperação de sua condição hidrológica, comparado ao período março-maio 21. No período de dezembro de 21 a março de 22, tivemos reduções nas vazões das bacias desse subsistema, e por este motivo podemos observar a redução na geração hidráulica. E nas últimas semanas temos observado a elevação na vazão afluente de diversas bacias desse subsistema, elevando novamente a geração hidráulica. Porém, mantendo-se um importador de energia, tendo em vista que existem outras bacias do SIM que também estão vertendo e praticando rateio de vertimento de energia vertida turbinável. No subsistema Nordeste, podemos verificar desde maio de 21 um aumento de geração eólica e um aumento gradativo de geração térmica, fazendo que esse subsistema apresentasse um perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. A partir de outubro, tem sido observada uma redução gradual da geração eólica, devido à sazonalidade própria desta fonte. Também podemos verificar uma redução de geração térmica, devido à redução gradual e, por fim, pelo encerramento do despacho por garantia energética, e também um aumento no despacho das usinas hidráulicas, devido à elevação de vazões afluentes que foram verificadas neste último período úmido. E para o norte, nós temos, como é característico da geração hidráulica dessa região, é o grande destaque, uma geração reduzida no período de junho a novembro, geração hidráulica reduzida, e uma elevação bastante significativa a partir de novembro, até
do momento. Tivemos também uma redução de geração térmica a partir de janeiro, também devido ao encerramento do despacho por garantia energética, mantendo-se aí praticamente térmicas por inflexibilidade. E o norte também continua com perfil exportador, e nesse período bastante exportador de energia, contribuindo também aí para o fechamento do balanço do SIM. E, por fim, Luana, encerro aqui a minha apresentação, fico à disposição e volto a palavra para você. Perfeito, Tiago, obrigada. Nós agora vamos para o nosso intervalo e em breve voltaremos com as respostas, né, às perguntas que ainda estão no nosso chat. Obrigada.
Boa tarde a todos mais uma vez, né? Fechamos as perguntas, as demais que forem encaminhadas, né? Podem ser encaminhadas diretamente para o nosso Fale Conosco, ok? Vamos responder as últimas perguntas que temos aqui. Inicialmente, uma de Leandro, né, da Copel, e ele pergunta, né? Ele fala: boa tarde a todos. Estamos verificando a falta de espaço para a geração no Sul, principalmente nas madrugadas. Entretanto, na saída do DECEM, parece não existir essa falta de espaço. Qual o motivo dessa ocorrência? Por favor, Diogo, tu me ajuda com a resposta? Obrigado, Luana. Obrigado pela pergunta, Leandro. Boa tarde a todos. O DECEM tá modelado, né? O FSH que foi declarado pelo agente, ali de defluência em Porto Primavera de 2.900. Então, ele acaba fazendo uma geração menor no Sudeste, né? E abrindo espaço aí para geração no Sul. Esse é o motivo aí da diferença aí do despacho, né? Assim que o agente realmente cadastrar o FSH que vai ser praticado, né, a gente vai modelar no sistema, né, no DECEM, e aí esperamos uma melhor resposta aí do modelo. Perfeito, Diogo, obrigada. Agora eu vou ler várias perguntas, e aí a resposta é semelhante, Diogo, então eu vou ler de uma por uma aqui, tá? A primeira é do Caio, da Ideal Energia. Boa tarde. Ao longo dessa semana, a gente observou no IPDO que houve exportação para a Argentina via conversores de Garabi 1 e 2. No momento, o ONS está aceitando oferta para esta modalidade de despacho? Outra pergunta semelhante. Franco, da BTG Pactual. Prezados, poderiam comentar sobre a exportação de energia para a Argentina? Jorge Lacerda exportou via portaria 418, porém a energia total chegou a 2 gigawatts, né? Acima da potência da usina. Uma outra do Tiago, da Olimp Energia. Prezados, boa tarde. Nos últimos dias foi observado o intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, na ordem de 1.500, né, megawatts, assim como relatado no IPDO, por solicitação da CAMESA. No relatório executivo da Programação Diária da Operação Energética de hoje, ainda se nota essa exportação na ordem de 1.900 megawatts, assim como é visto no balanço energético instantâneo. Dessa forma, gostaria de saber qual seria a motivação dessa exportação desses montantes de energia para a Argentina e o Uruguai e até quando deve acontecer. Mais uma, Natália, da Enercore. Prezados, boa tarde. Poderiam comentar a que se deve a exportação de energia para a Argentina praticada ao longo dessa semana? Há esgotamento da capacidade de recebimento do Sudeste? Obrigada. E a última, Luciano, de Furnas. Prezados, boa tarde. Sobre as exportações que têm ocorrido nos últimos 2 dias para a Argentina e Uruguai, entendi que parte é por geração de térmicas, mas sobre o restante de energia exportada, peço a gentileza do ONS fornecer um panorama geral. Se trata-se de devolução de energia recebida anteriormente e não paga por aqueles países, ou se trata-se de energia que será devolvida ao SIM por aqueles países posteriormente. E caso se trate de devolução ou empréstimo de energia, como está sendo a remuneração das fontes não térmicas? Por favor, obrigada. Por favor, Diogo, me ajuda com as respostas? Boa tarde a todos. A questão de exportação de energia essa semana, ela está relacionada a 2 fatores, né? Primeiro, realmente a exportação comercial da oferta que nós recebemos de J. Lacerda, né? Tratada aí pela portaria 418 e tem sido confirmado diariamente pelo agente, né? E aí parte dessa exportação que iniciou na terça-feira e se mantém, né, nesses dias, né, quarta, quinta e sexta, né? E a outra parte da exportação é uma energia de oportunidade que a gente tem uma energia vertida, turbinada, que a gente não estava conseguindo alocar no Brasil, né? Pelas inflexibilidades de diversas usinas, né? E a gente está exportando essa vertida turbinada para a Argentina, que demonstrou interesse,
e, de certa forma, tá sendo útil para eles no momento, né? Essa energia, a gente está com os fluxos no sistema não em sua total capacidade, então a gente está conseguindo exportar desde energia vertida no norte, né, como a energia vertida que a gente está observando também no sul. Então, isso a gente vai continuar ofertando para a Argentina, enquanto a gente tem essa vertida, né, essa vertida turbinável, e enquanto eles tiverem interesse também, né, pela rotina operacional que a gente tem, né, o acordo operativo que a gente tem com a Camesa, né, no caso, quem a gente está exportando no momento, é uma energia que ele vai devolver no momento que tiver uma maior disponibilidade de geração e no momento que a gente precisar de mais energia aqui no Brasil, né? É isso, Luana. Obrigado. Perfeito, Diogo, obrigada. Agradecemos agora, né, fechando a nossa reunião, agradecemos a participação de todos, inclusive os colaboradores do ONS que fizeram as apresentações. Semana que vem nós continuamos, né, nós teremos a nova edição, né, da nossa reunião semanal. Boa tarde mais uma vez e até a próxima.